Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Vamos então à nossa terceira semana do PET 6, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades passadas, tá? Tem gente que está deixando uma semana ou outra aí sem fazer, então vamos pegar firme, colocar em dias as atividades, tá? E não esqueça também de participar, fazer as atividades do PET 300, tá? Então, pessoal, para essa semana nós vamos ver como o clima ele vai influenciar as atividades humanas e as atividades econômicas, tá? Como ele vai influenciar a nossa vida no nosso dia a dia e com o trabalho, né, que as pessoas fazem, certo? Então, ó, o clima, então, ele vai atuar sobre o homem de três formas. Olha lá, constrói obstáculos que limitam os seus movimentos, né? Então, fica difícil você ocupar, utilizar uma área em que tem um clima muito extremo, né? Por exemplo, um lugar que, por exemplo, lá na Sibéria, que está sempre nevando, é muito difícil você viver lá. Um deserto, como o deserto do Saara, que é muito seco, que não dá para você plantar, é muito difícil você criar animais. Só grupos de pessoas que já estão adaptados conseguem viver nesses lugares, tá? É o principal fator físico influenciando a natureza e a quantidade de maioria dos materiais necessários à alimentação, vestuário e abrigo. A gente vai ver isso melhor mais para frente, mas basicamente, para conseguir fazer tudo isso, para você conseguir comida, para você conseguir produzir roupas, coisas para você utilizar e onde você viver, você vai precisar de materiais. E o clima vai influenciar se você vai conseguir ou não esses materiais. Se não tiver chuva o suficiente e houver seca, você não vai conseguir ter alimento, né? A maioria das nossas roupas é feita de algodão ou outros tecidos que tem como base plantas ou outros materiais naturais, como por exemplo o couro, que depende também do clima, né? Tem influência direta e importante sobre a saúde e energia humana, né? Se o clima está muito quente, você fica enfraquecido, se sente mal, dá dor de cabeça, aumenta a pressão, né? Se está muito frio, você fica resfriado, você fica doente, você pode ter hipotermia se for frio demais, levar até a morte. Então, o clima ele influencia também na nossa saúde, no nosso bem-estar, no nosso dia a dia, tá? Então, olha lá. As alterações do clima afetam diversos aspectos do dia a dia, como a mobilidade urbana. Então, se você consegue ir como acontece a movimentação de carros, de pessoas dentro das cidades, né? A circulação de pessoas, o humor e até mesmo o consumo. Olha lá, mobilidade urbana e circulação de pessoas. A gente vê isso principalmente nas grandes cidades, como São Paulo, por exemplo. Quando chove muito, que dá os alagamentos, para tudo, o trânsito para. Aí as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem voltar para casa, demora muito, né? O humor, né? Você tá lá bem, de repente cai aquela chuvona, te molha inteiro. Você vai ficar estressado, claro, né? Ou você tem que trabalhar, ou você tem que estudar e tal, tem que se vestir, pôr calça, pôr camiseta e aquele calor imenso, às vezes não tem um ventilador, não tem as coisas onde você tá. Então, teu humor fica ruim, você não consegue prestar atenção no que você está fazendo e tudo mais, né? E até consumo. Por quê? Por exemplo, agora começando a época de chuva, vai aparecer um monte de guarda-chuva e sombrinha para vender, né? Por quê? É o consumo. A maioria das pessoas, eles já fazem esse produto para não durar muito, então as pessoas estão sempre comprando, né? Na época do frio, o pessoal compra roupa de calor, roupa de frio, blusas, moletom, né? No calor, compra roupa de banho para ir na piscina ou para ir na praia, né? Então tá bem relacionado o clima também com o consumo. Olha lá, em alguns países da zona tropical, como o Brasil, atividades esportivas que dependem da neve e do gelo dificilmente são praticadas, pois os climas quentes as inviabilizam, né? Na questão do esporte, olha lá, não dá para você esquiar aqui no Brasil, porque nós não temos neve. Para esquiar você precisa de neve, né? Já
O contrário acontece nos países frios. Olha lá, regiões localizadas na zona temperada polar, onde tem neve, competições esportivas disputadas ao ar livre são suspensas durante o inverno, porque é muito frio, neve, então não dá para jogar bola, futebol, né? Porque muita neve, frio muito grande, o jogador não aguenta, ele passa mal, né? Não dá para você, por exemplo, fazer futebol de areia numa praia durante uma tempestade de neve, né? Não tem como, né? Por outro lado, há atividades que ocorrem em condições rigorosas, como o esqui, né? Olha lá, o esqui, ele tem que ser praticado numa área que tem neve, né? O esqui, o snowboarding, né? São atividades que você precisa ter a neve, senão você não consegue praticar. Por isso que o Brasil tem tão poucos esportistas nesses ramos, né? Nessas atividades, porque nós não temos condição física para treinamento. Se a pessoa for disputar pelo Brasil, ela tem que treinar fora do Brasil, na Argentina, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. Ao evoluir e conhecer mais sobre a natureza e os climas, os seres humanos passaram a se adaptar às diferentes condições de clima. Hoje o ser humano habita todos os continentes, com exceção da Antártida, tá? Porque ele se adaptou, né? Como eu disse, é muito difícil você viver no deserto, mas tem pessoas que vivem lá. Por quê? São grupos que se adaptaram a viver ali. É muito difícil você viver no Ártico com aquele frio extremo, mas tem pessoas que vivem lá, porque elas se adaptaram, aquele povo se adaptou, tá? E eles também adaptaram as suas moradias, né? Não dá para você construir o mesmo tipo de casa em todo lugar. Por quê? Elas são específicas para aquele tipo de clima. Por isso que, por exemplo, uma casa o tipo de casa construída nos Estados Unidos não dá certo construir aqui do mesmo jeito aqui no Brasil, porque o clima é diferente. Olha lá, em regiões de clima com média de temperaturas baixas, em que faz muito frio, podemos encontrar moradias com telhados inclinados para que a neve não se acumule, tá? Então aqui nós temos os telhados das nossas casas, normalmente não são muito inclinados, né? Tem que ser inclinado para a chuva descer, né? Mas eles são normalmente menos inclinados. Nessas áreas que tem neve, o telhado tem que ser bem inclinado, uma forma bem de ver mesmo, porque aí a neve acumulando, quando ela pesa muito, ela desliza sozinha, isso aí você nem precisa tirar. Porque se você tiver um telhado reto e a neve for caindo em cima dele, com o tempo essa neve vai acumulando, vai chegar uma hora que o telhado não vai aguentar o peso e vai cair em cima de quem estiver embaixo, para dentro da casa, né? Então, olha lá, evita um desabamento ou a mudança de temperatura, também esfria, né? Imagina um monte de gelo em cima de você, claro que vai esfriar, né? E quando a neve derrete, ele também ajuda a escoar. Olha lá, pode ver que é bem mais inclinado do que os telhados que nós temos aqui. Os nossos telhados são mais simples, são apenas para desviar a água, né? O deles já não. Lá eles têm no telhado. E outra coisa, outra característica das casas nessas áreas frias, todas as casas, ou a grande maioria, tem lareiras para esquentar a casa, tem sistema de aquecimento. Aqui no Brasil é muito comum o ar-condicionado, né? Porque faz muito calor, então ar-condicionado para esfriar a casa no verão. Lá é mais comum ter o aquecimento para esquentar no inverno, porque o verão normalmente não é tão quente. Eles até têm ar-condicionado em algumas áreas, né? Mas o mais normal é ter o aquecedor. E as casas são construídas, vocês podem ver aqui em filmes, em programas americanos ou europeus, as casas normalmente são feitas de madeira. Por quê? Ela é melhor para fazer isolamento. No sul do Brasil, os descendentes de europeus, principalmente dos alemães e italianos, vocês podem ver aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente no interior, muitas casas são de madeira. Por quê? Nesse caso é mais fácil você fazer o isolamento da casa. A casa de alvenaria, de tijolo, ela costuma ser mais fria, ela não é mais difícil você fazer o isolamento dela, e mesmo se você fizer, vai ter que ser uma parede muito grande. O que é o isolamento? Eles colocam algum material que bloqueia tanto a entrada quanto a saída, a mudança de temperatura da casa, né? No calor, ele mantém a casa fria, né?
E no frio, no inverno, ela mantém a casa quente, impede que o calor saia e que o frio entre, né? E por isso que tem que ser feito de madeira, porque a madeira ela é mais, claro, bem mais fina do que o tijolo, né? Então dá para você fazer duas paredes de madeira mais finas e colocar o isolamento no meio, tá? Já em outros lugares, predominam as moradias de teto plano, por terem menor necessidade de escoamento de água, normalmente em lugares muito quentes, tá? Que nem lá no Mediterrâneo, por exemplo, lá na Grécia, sul da Itália. E eles pintam lá a casa de cor branca, porque ela ajuda a manter a casa mais fresca, pois absorve, que ela reflete o sol, né? A cor branca, ela reflete a luz do sol. Por isso que quando você sai no sol com roupa clara, você sente menos calor do que se você tiver de roupa escura, porque a cor escura absorve a luz do sol, tá? Então, ó, apesar dos avanços técnicos e tecnológicos dos últimos anos, ainda não estamos imunes às consequências relacionadas à intensidade de alguns fenômenos climáticos. Então, mesmo com toda a proteção, mesmo com toda a construção, considerando o clima, por exemplo, você construir uma casa pensando que vai fazer frio e fazer um isolamento, ou uma casa que permita a temperatura mais baixa, você ainda vai ter problemas com o clima. Por quê? Pode ter uma onda de frio. Você mora num lugar quente e de repente faz frio demais, né? Ou você mora num lugar que normalmente faz frio, mas faz uma onda de calor e a temperatura sobe demais, né? Lá na Europa, às vezes, costuma acontecer isso no verão. Tem aquelas ondas de calor no verão e morre um tanto de gente por causa do calor excessivo. Chuvas torrenciais, né? Uma chuva muito forte que destrói, que causa desmoronamentos e tal. É uma relação do clima, né? Furacões, períodos de seca, que a gente vai ver como que isso influencia a economia, né? Falta de água, nevascas, etc. Mesmo sendo previstos, é impossível contê-los. A gente não consegue. A força da natureza é forte demais até mesmo para o ser humano, para todas as tecnologias que o ser humano tem, né? Aqui é um exemplo das casas brancas, lá na Grécia. Desde o início, há milhares de anos, eles constroem as casas dessa forma, né? Tudo branquinha, com só a porta ali colorida, né? Muito difícil ter uma casinha colorida que nem essa aqui no meio, mas normalmente branca. Por quê? E os tetos, olha para vocês verem, a maioria são tetos retos, não é teto tão... Por quê? Lá não chove tanto, eles não precisam preocupar com chuva e tudo mais, com neve, não tem neve. Então eles podem ter esses tetos, inclusive servem como terraços, né? Olha lá, áreas das pessoas, mais uma área de convivência, né, da família, certo? E aí nós vamos ver também a questão da economia, como que o clima influencia na produção, na geração de emprego, na geração de renda. Vamos ver lá. Ó. O clima interfere em diversas atividades econômicas. Podemos perceber a mudança de hábitos e vestuários em função das variações nas condições climáticas ao longo do ano. O que está falando? O modo como a gente veste, né? Como a gente se comporta durante o ano muda de acordo com o clima, né? No verão a gente usa roupas mais leves, né? Bermudas, as meninas usam saia, chinelo, sandália, né? Camisetas ou camisas mais abertas, mais sem manga, né? Já no frio usa calça, né? Usa sapato, usa bota, usa tênis, coloca blusas, né, touca para aquecer. Ela também vai influenciar as atividades da indústria, do comércio e do turismo e o preço dos produtos, né? Por exemplo, se você for comprar uma blusa na época do frio, vai ser mais caro se você comprar na época do verão, do calor. Por quê? No verão tem pouca demanda, então o preço cai. Já no inverno tem muita procura, tem muita gente querendo comprar, então eles jogam o preço lá em cima. Por isso que é melhor você comprar fora da época, nem biquíni para ir na praia ou calção de banho. É melhor você comprar no meio do ano, quando está fazendo frio. Tem menos modelos, tudo bem, mas o preço vai estar mais baixo, porque tem pouca procura.
né? Se você deixar para comprar no verão, o preço vai estar lá em cima, né? O calor ou o frio em excesso pode ser inimigos dos bons resultados no ambiente de trabalho, escritório, lojas ou indústrias, né? Porque a pessoa, imagina o cara tá lá trabalhando na indústria, fazendo serviço, tá de uniforme, e aquele calorzão, ele vai perder o ritmo, ele não vai conseguir trabalhar bem, né? Em estabelecimentos como academias, igrejas, bibliotecas e salas de estudo, a temperatura pode fazer total diferença na disposição das pessoas para atividades propostas. Quantas vezes, por exemplo, eu já fui, eu sou católico, quantas vezes eu já fui na igreja participar da missa, principalmente quando eu era criança. Hoje em dia eu não tenho mais tanto esse problema, mas quando eu era criança, aquele calor, tinha que ir bem vestido, e aquele calor e a igreja não tinha ventilador, ou se tinha, não pegava em tudo, e não prestava atenção, já não perdia o interesse, não participava bem, né? Não só em igreja, na escola mesmo, né? Quantas vezes, não só como professor, mas também como aluno, principalmente quando aluno, eu não prestei atenção na aula porque eu não estava aguentando de calor, estava sentindo mal, ou de frio, né? Tentando se aquecer porque estava muito frio, não tinha como esquentar, né? Acontece, né? Por isso que para estudar, por exemplo, uma dica que eu sempre dou é estudar de manhã, né? Ou à tardezinha, depois que o sol se pôs, porque está mais fresco, quando está mais fresquinho, você consegue prestar mais atenção. Ou se tiver que estudar ou trabalhar durante o dia, sempre ter água gelada, uma aguinha ali fresca, né? Não precisa ser gelada trincando, e um ventilador, se possível, né? Então, ó, olha, por exemplo, aqui, ó, o cara medindo a temperatura dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria, olha lá, ele está marcando 48 graus, olha o quão quente está lá, e olha, pode reparar que ele está de luva, ó, e uniforme até o braço, porque nas indústrias eles têm que se vestir totalmente, né, para não ter perigo de contaminação, essas coisas. Então, olha para vocês verem o calor, tá? Ah, mas é porque o maquinário é quente. Tudo bem, mas imagina, todo o processo aqui já esquenta. E ainda está um verão de 30, 40 graus de temperatura, dependendo do lugar, às vezes até mais. Esse 48 vai para 50, 60, tá? Então a temperatura, por isso que tem que ter um controle, cuidado com isso, tá? Por quê? O excesso de calor pode causar problemas de saúde, né? Como exaustão, cãibras, desidratação, então a pessoa desmaia, passa mal, né? Dor de cabeça, né? Pressão alta. E no frio, a pessoa fica distraída, também causa problemas com dor de cabeça, resfriados, né? A imunidade fica baixa e tudo mais, né? E aí a gente fica disperso e desatento, né? E aí não produz tanto, né? Não participa tão bem. A agricultura também. A agricultura é a mais, a gente diz que até a agricultura pecuária é mais ainda influenciada pelo clima. Por quê? Olha lá, as condições dos lugares, como temperatura e umidade do ar, influenciam no plantio, colheita, armazenagem, transporte e comercialização. Primeiro, ó, porque alguns produtos, a gente vai ver, só podem ser plantados em determinado lugar, porque eles são adaptados. Ó. Ele dá um exemplo do cacau. O cacau, ele é uma planta adaptada a clima quente. Então, você só pode plantar ele em locais que tem clima quente o ano todo. Temperatura alta o ano todo, né? Então, você não vai conseguir plantar cacau lá na Noruega, onde no inverno é uma neve sem fim. Ele não vai conseguir sobreviver, né? Ó, a banana e o café que tem aqui na nossa região são sensíveis à geada. Então, na época do inverno, eles têm que proteger a plantação. Então, se é um lugar que costuma fazer muito frio, que nem lá no sul do Brasil, que faz bastante frio no inverno, tem muita geada, muito frio no inverno, não vai. Por isso que lá não tem tanta plantação de café, né? Já o trigo, centeio e a cevada, eles desenvolvem em temperatura baixa. O Brasil produz muito pouca, né? Por exemplo, o trigo, que é usado para produzir o pão. A gente importa a maior parte do nosso trigo, do trigo, da farinha de trigo mesmo, para produzir farinha de trigo e outras coisas que levem trigo, da Argentina e da Europa. Por quê?
O Brasil só tem lá o sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, que consegue produzir esses produtos, tá? Porque no resto do país tem temperatura muito alta. Essas 3 plantas, elas não sobrevivem ao calor, tá? Então, ó, e aí outra coisa que o clima vai causar é a seca, né? O que é a seca? Falta d'água. Principalmente a gente vê isso muito no Nordeste, mas mesmo aqui no Sudeste, vez ou outra acontece de ter uma época de seca, né? Uma época que não tem chuvas, né? E aí o que acontece? Ao invés de ter uma plantação que nessa aqui, uma plantação de milho bonita, bem desenvolvida, falta água, fica muito seco e nós temos as plantas morrem, né? Então, perde a produção toda. Aquele produtor perde tudo que ele poderia ter ganho, né? Ele perde aquilo que ele investiu e não consegue retorno econômico. E a produção vai para baixo, né? Isso vai influenciar depois a indústria, porque aquele milho ali ia ser utilizado para produzir um alimento, alguma outra coisa, que não vai ser mais produzido, não vai ser vendido. E aí vai influenciar o comércio também, né? E aí vai faltar para a gente e os produtos vão ficar mais caros. Por isso que de tempo em tempo acontece de algo ficar mais caro, que nem aconteceu agora com arroz. Por quê? Porque tem falta, né? Por um motivo ou outro, mas normalmente por causa de secas, né? Esses tempos atrás teve, por exemplo, o tomate estava muito caro. Por quê? Houve geadas e outros problemas no clima que fez com que a produção fosse perdida, tivesse uma produção muito baixa. Produziu muito pouco, não foi o suficiente. Então o preço do tomate foi lá em cima, tá? Mas pode acontecer o contrário, ter muita produção, ter uma produção recorde, e aí o preço vai lá embaixo. Para quem produz é ruim, porque aí ele perde dinheiro. Mas para quem compra é bom, porque como tem muito, fica barato, né? Por isso que tem sempre estar de olho no preço das coisas, porque é uma forma de você não gastar em excesso. Você compra aquilo que está mais barato naquela época, né? E evita o que está caro. Claro que a gente também, hoje em dia, pessoal, é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente, você dependia do clima. Se não chovesse, você perdia a sua produção. Hoje nós já temos formas de lidar com esses problemas. Por exemplo, criação de espécie híbrida, né? A planta geneticamente modificada para aguentar a seca, ela aguentar mais tempo sem água, né? Sobreviver mais tempo. Também usando a construção de áreas especiais, as chamadas estufas, né? Onde dá para você plantar mesmo em épocas ou locais que não dê para plantar aquele vegetal, né? Por exemplo, ó, aqui, ó, é um lugar fechado, né? Protegido da chuva, da neve e tudo mais, com temperatura controlada, irrigação, que é outro fator que a gente utiliza, né? Usar na época que não tem chuva, está fazendo seca, pega a água de um outro lugar e faz a irrigação artificial, joga a água ali, né? Que é basicamente o que a gente já faz, né? Aguar a planta, né? Que antigamente não precisava, porque você esperava a chuva, né? Só que aí, se não chove, você perde a produção, né? Então, o uso da estufa ajuda muito. Então, você pode, por exemplo, aqui no caso, é uma plantação de morango, tá, gente? Se vocês nunca viram uma plantação de morango, isso aqui é uma plantação de morango, tá? Então, você consegue produzir, por exemplo, fora da época, né? Por isso que hoje a gente consegue comprar determinadas frutas várias épocas do ano. Antigamente você só conseguia comprar numa certa época quando tinha aquela produção, né? Hoje já se produz o ano todo, né? Só que essas técnicas, o problema delas é que elas são muito caras, né? Se você já não tem muito dinheiro, você não vai conseguir utilizar elas, né? E elas também nem sempre deixam a mesma qualidade, né? O alimento não é tão gostoso quanto produzido naturalmente, né? Hoje tem muito essa onda de alimentos naturais, só que se você vai comprar é extremamente caro, principalmente em cidade grande, tá? Antes de iniciar a lavoura, então os produtores têm que saber o que vai ser cultivado e o clima daquela região, porque aí você não tem a disponibilidade de água e tudo mais para não ter a perda, né? E a pecuária, a criação de animais, também sofre,
Por quê? O clima ele vai desenvolver o pasto, né? Se não tiver chuva, o pasto vai secar, vai se perder e o gado não vai ter o que comer, né? E aí, se for um gado leiteiro, a produção de leite vai diminuir. Se for um gado de carne, ele não vai engordar e a pessoa não vai ganhar o dinheiro que poderia ganhar, né? Eu até coloquei aqui, ó, olha lá como é triste, por exemplo, essa questão. Os animais ficam sem o que comer, então eles ficam magros. Pode ver, dá para reparar que os animais estão bem magros, estão bem pouco desenvolvidos, tá? Então afeta muito essa produção, certo? Então, para essa semana é isso, pessoal. Estudem com atenção, leiam o texto, tá? Vou estar mandando junto com o formulário essa apresentação para vocês. Leiam o texto dessa semana na apostila, tá? E façam com calma e tranquilidade, tá? Um abraço para todos, fiquem com Deus.